Eu gostaria de trazer nesta manhã um estudo aqui em Mateus, capítulo 1. Eu vou ler, o capítulo 1, 18, do 18 até o 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não queria informar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz um filho, e o chamarás por nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu não vou aqui me aprofundar mais, porque todos já sabem sobre o nascimento de Jesus. Eu queria me aprofundar um pouco na meditação do escritor da Bíblia. E aqui fala assim, lições de genealogia de Jesus. Quais as lições que nós tiramos na genealogia? Porque no capítulo 1 aqui de Gênesis, Mateus ele vai trazer toda a genealogia do Cristo, né? A partir de quem que foi gerado, tipo o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Aí, a partir de Abraão, Mateus traz para nós toda a linhagem que traz o Cristo até nós, né? E o que nós aprendemos? Eu queria meditar junto com você o que nós aprendemos nessa genealogia. A intenção de Mateus ao escrever a genealogia de Jesus era comprovar para os judeus, que ele era o Messias, a respeito de quem Moisés e os profetas haviam testemunhado. Visto que Abraão fora informado por Deus de que o Messias seria seu descendente, Mateus traça sua genealogia desde Abraão, diferentemente de Lucas, que além de fazer o caminho inverso, vai de Jesus até Adão, pois sua intenção era escrever para os gentios gregos. Como na cultura hebraica o pai era a figura principal da família, Mateus baseia-se sua lista nos ancestrais de Jesus, nos nomes masculinos, mas surpreendentemente no meio de tantos nomes de homens aparece o nome de 5 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e Maria. O que surpreende nesta lição é que Mateus, além de incluir o nome de mulheres, contrariando as regras da cultura hebraica, ignora os fatos de que 3 delas não eram judias. Uma foi prostituta, outra uma adúltera, e uma delas teve um filho do próprio sogro. Eu queria pausar aqui e meditar junto com você na genealogia do Cristo. Não havia só mulheres judias, né? Uma delas foi prostituta, meu Deus. Outra adulterou. A outra teve um filho do sogro. E Jesus, mesmo assim, as coloca na sua genealogia. Deus ainda as escolhe para fazer parte da genealogia do Cristo. E o que eu vejo nisso? Eu vejo que o homem, ele de maneira alguma é perfeito. E Deus não procuraria a perfeição, porque senão nós ficaríamos procurando perfeição também. Porque se você for meditar nas histórias lá de Israel, você vai ver que está sendo preparado um bezerro vermelho,
eles estão criando, né, gado vermelho, vermelho e sem defeito algum. Por quê? Porque para as pessoas, elas olham como assim, isso não é para a vinda do Cristo, isso é para a vinda do anticristo. Mas as pessoas olham assim que não pode haver defeito. E Deus com isso mostra para nós que independente dos nossos defeitos, independente dos nossos erros, Ele nos escolhe, como escolheu Raabe, como escolheu Tamar, como escolheu Ruth, como escolheu Beceba e por fim como escolheu Maria para a chegada do Cristo. Ele poderia ir entre a multidão de pessoas e procurar mais que estivesse no nível de perfeição. Não digo perfeita, mas estivesse no nível de perfeição a ponto de fazer parte da genealogia do Cristo. E Deus, ele mostra, ó filho, eu sou o Deus de misericórdia, desde que o mundo foi formado. E ele ainda é Deus de misericórdia. Louvado seja Deus, porque a misericórdia dele é alcançada na genealogia daquele que ia trazer a misericórdia para nossas vidas. Oh, glórias! Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O que surpreende nesta lista é que Mateus, além de incluir o nome de mulheres contrariando as regras da cultura hebraica, ignora os fatos de que 3 delas não eram judias. Uma foi prostituta, ou outra uma adúltera, e uma delas teve um filho do próprio sogro. É interessante que nomes de mulheres honradas como Sara e Raquel nem foram mencionadas por Mateus, pois parece que a sua intenção era mesmo chamar a atenção para circunstâncias incomuns da vida dessas mulheres. Elas tinham seus nomes, exceto Ruth, envolvidos em escândalos, o que, na visão de qualquer outro historiador não cristão, seria motivo para excluí-la da sua lista, como receio de manchar o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tamar teve um filho de Judá, seu sogro. Naquela história, na qual ela se disfarça de prostituta a fim de enganá-lo, esta criança está incluída na genealogia de Jesus. Raabe era a prostituta de Jericó, que foi salva por ter dado abrigo aos espiões israelitas. Mais tarde, ela se casou com um hebreu e dessa união nasceu um ancestral de Jesus. Ruth era nora de Noemi e, embora fosse uma mulher de excelente caráter, não era judia. Fato este suficiente para excluí-la de qualquer outra lista tradicional hebraica. Betseba não somente tem o nome mencionado, como também Mateus fez questão de lembrar que ela fora a mulher de Urias, a quem Davi mandou matar para esconder o adultério que havia praticado com ela. Então, cada uma dessas mulheres tem uma história assim que para muitos conservadores seria as improváveis, né? Elas seriam as improváveis de entrar na genealogia do Cristo Salvador, do Cristo que deixa a sua natureza, que é ser Deus, para vir ser filho de Deus e agora humano. E vem curando, e vem salvando, e vem libertando, e vem dando perdão de pecados, e vem usando de misericórdia. Elas eram as improváveis. Louvado seja Deus. Não podemos nos esquecer de que a Bíblia foi escrita por homens. Porém, estes, como nos lembra Pedro, não falaram por si mesmos, mas falaram inspirado pelo Espírito Santo.
Isto quer dizer que era a vontade de Deus que Mateus mencionasse o nome dessas mulheres de vida duvidosa, pois a intenção do céu era mostrar para nós que quando uma pessoa se arrepende e muda o rumo de sua vida, Deus o considera como se nunca tivesse pecado. Ele deseja que nós entendamos esta verdade não apenas para aplicá-la à nossa própria vida, mas para nos ajudar a entender como devemos considerar e tratar as pessoas que erram. Então, assim, Deus ele está com esse ensino nos chamando a atenção para que nós venhamos usar de misericórdia com as pessoas. Porque assim como ele faz conosco, como é que ele faz conosco? Quando a gente vai para Jesus, levanta a mão, né, e diz: eu aceito, eu quero. Eu estou dizendo, eu quero uma mudança. Eu quero fazer parte. Então, quando nós vamos para Ele, Ele apaga nossos pecados. É como diz aqui, ó. Quando uma pessoa se arrepende e muda o rumo da sua vida, Deus o considera como se nunca tivesse pecado. É assim, é como se nós nascêssemos de novo. Foi o que aconteceu com essas 3 mulheres. Para Deus é como se elas tivessem nascido de novo. Por isso que elas foram mencionadas na linhagem de Cristo. E isso ficou escrito para que nós colocássemos o nosso coração a entender que Deus ele não procura perfeição. Sabe, porque se Deus procurasse perfeição, nenhum de nós caberia no plano celestial. Nenhum de nós caberia no plano de Deus. Porque nós já somos nascidos do pecado. Mas ele deixa bem claro aqui que para ele é como se nós não tivéssemos pecado. E aí, através dessas mulheres, ele traz o nosso Salvador, o que vai trazer perdão de pecados, o que vai ser feito de cordeiro para pagar o nosso pecado. Louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus pela palavra, porque cada dia eu aprendo um pouco mais. Se você tem olhado para o outro com um olhar de escândalo, porque o outro pecou, porque o outro errou, porque o outro novamente caiu, deixe de olhar com o seu olhar e olhe com o olhar de Cristo. Porque Jesus ele veio para salvar, para curar, para libertar, para dar vida. Ele não veio condenar quando ele veio à terra. Ele não veio para condenar, ele veio para nos absorver dos nossos males, das nossas culpas. Então olhe para o outro com o olhar de Cristo. Não olhe para o outro com o olhar humano. Porque se você olhar com o olhar humano, você olha com o olhar de juiz. E o olhar de juiz te condena. Esse Jesus é tremendo. Obrigado, Jesus, por esta palavra, por este ensino para nós. Fica com Deus, Deus te abençoe.